Bora falar de uns audiobooks pra vocês lerem na Audible. Menina do céu. Meu beiço vai começar a sangrar agora. Peraí. Eu vou ter que passar um negócio nele. Olha aqui. Peraí, gente. Deixa eu passar esse negócio aqui. Ai, gente, eu tenho esse problema nos lábios de ferir, sabe? De partir, assim, rachar, ferir e sangrar. E é sempre nesse cantinho, sempre nesse lugar aqui. Aí agora eu rachei o bico pra falar aqui, né? E o trem... Quais que eu fico sem beiço, Deus me livre. Enfim, gente, eu vou dar algumas dicas pra vocês de livros pra poder escutar lá na Audible, né? Que é o serviço aí de assinatura da Audible, pra você que não tá sabendo. Da Audible, da Amazon, gente. É o serviço de assinatura da Amazon, né? A Audible. Funciona igual a outra assinatura da Amazon, que é o Kindle Unlimited. Você faz a assinatura, se eu não tô louca, gente, a Audible é R$20 por mês, né? E aí você paga, né, o serviço de assinatura e você tem acesso a vários audiobooks para você poder ouvir. E assim, gente, tem audiobook de todos os gêneros, de tudo quanto é tipo. Então, assim... Tem uma vasta gama de gêneros e de livros para você ouvir. Então, assim, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, mas existem muitos outros. Se vocês quiserem que eu indique outros, eu posso indicar, tá? Mas os que eu vou indicar aqui, gente, hoje são audiobooks que eu já ouvi lá da Audible e que eu gostei da narração e que eu aprovo. Então, por isso que eu vim aqui indicar para vocês, tá? Eu já ouvi, gente, eu tava lá no aplicativo da Audible hoje olhando e eu já ouvi cerca de 40 audiobooks. Isso do ano passado pra cá, né? Porque foi mais no ano passado que eu comecei a ouvir audiobook. Eu acho que talvez, ano passado foi 2025, talvez de 2024 pra cá, mas eu acho que foi mais assim em 2025, sabe? Então, assim, eu tenho... por onde falar, né, gente? Eu posso falar porque eu já ouvi demais, né? Só 40 audiobooks só lá na Audible, né, gente? Então, assim, pra você ter uma noção. Então, tô no meu lugar de fala. E eu espero que vocês gostem das dicas dos audiobooks, porque às vezes você tá pensando em assinar e você fica meio perdido, né? Porque é igual quando a gente assina o Kindle Unlimited, né? Tu assina o Kindle Unlimited, aí tu fica, e agora, o que eu vou ler? Porque tem uma porrada de opções, as primeiras opções que aparecem lá, né, não são tão boas assim, e na Audible também tem esse problema de que você não sabe por onde ir, onde que você acha as coisas, não é tão intuitivo assim, né, gente? Então eu vou aqui dar algumas dicas pra vocês. Se vocês quiserem, posso dar mais dicas. Enfim, já falei demais, já 4 minutos falando, nada com nada, então bora pros livros. O primeiro audiobook que eu recomendo vocês, né, a galera que gosta do negócio do romance, é o audiobook de Perdida, da Karina Ricci. Gente, a série da Karina Ricci de Perdida está completinha lá na Audible. Então tem todos os audiobooks dos livros da Karina Ricci de Perdida lá. Se eu não tô louca, são 6, né? 6 ou 8, gente, eu já me perdi. Não tô lembrada mais. Eu acho que são 6, gente, porque é 3 da trilogia principal, mais 3 depois, né? Então, assim, tá tudo completinha. E, gente, as narrações são incrivelmente boas, muito boas mesmo. Então eu recomendo. Perdida, pra quem não conhece, é a história da Sofia, que ela um dia ela foi numa baladinha, deixou o telefone dela cair dentro do vaso, o telefone dela pifou, ela foi comprar um outro telefone, ela comprou esse telefone de uma senhorazinha, e aí na hora que ela ligou esse telefone apareceu um clarão danado, e ela ficou meio que cega ali, caída ali no chão, e aí quando ela acorda assim, né, ela tá
numa estrada de chão, numa estrada de terra, tá vindo um moço no cavalo que desce da carroça ali e vai ver, socorrer ela, ver o que aconteceu e tal, não sei o que. E aí ela se percebe, né, tendo feito uma viagem no tempo, indo parar em 1800 e alguma coisa, eu acho. Então ela é uma garota dos anos 2000 que foi parar nos anos 1800 e alguma coisa. Ou é 1900 e alguma coisa. Gente, eu acho que é 1800 e alguma coisa. Né? E se passa no Brasil. É no Brasil, né, gente? Que eu saiba, não se passa em outro canto, não. É no Brasil mesmo. E aí, ela encontra esse moço, que é o Ian Clarke. E aí a gente vai ter a história que vai se desenrolar a partir deste momento, né, que ela vai pra lá, que ela conhece o Ian, que ela vai se hospedar na casa do Ian, e porque, né, enfim, é outro tempo, né, é aquela confusão nada, porque o Ian acha que ela foi assaltada, né, porque ela está com roupas dos anos 2000 e ela tá com uma mini saia, eu acho, né, as pernas de fora, ela tá com uma blusa de alcinha e tal, então, assim, pra aquela época, as mulheres usavam vestidão, né, as mulheres usar, assim, mostrar canela já era uma coisa assim, meu Deus do céu, já era escândalo, então, ele fica tipo, meu Deus, assaltaram a menina, e leva ela pra casa dele, né, porque ele é um cavalheiro, e a história vai se desenrolar a partir daí, e é muito bom, gente, eu amei. Eu tô indo, falta agora o último livro pra eu poder terminar, e eu recomendo, tá? Muito bom mesmo, galera que gosta do romance, super, hiper, mega recomendo. E é um audiobook ótimo pra você ler, assim, no audiobook, né, pra você ouvir, porque você não precisa ficar prestando muita atenção em detalhes do livro e tal, sabe? É um ótimo audiobook pra você ouvir. Daí, gente, outro audiobook que eu ouvi e que, assim, eu recomendo você ouvir ele com o livro, sabe? Fazer uma leitura imersiva, uma leitura, assim, híbrida, aonde você abre o livro, seja no físico, seja no seu Kindle, né? Ou no seu telefone também, no e-book, enfim. E coloque o audiobook para tocar, porque, não sei, gente, a experiência de ouvir esse livro pra mim foi maravilhosa. Como eu já tô acostumada, eu consegui absorver toda a história, mas se você é uma pessoa que não está tão acostumada assim, de repente você queira fazer essa leitura híbrida, que é Brancura. Gente, esse livro é um livro que eu não consigo explicar ele pra vocês, porque ele é um livro complexo, gente. Você tem, assim, que ler ele pra você tentar entender a história. Mas, assim, um resumo do resumo da história é um cara que ele tá ali num carro, dirigindo numa estrada praticamente sem fim, porque começa a nevar, ele se perde ali no meio da estrada, e aí ele vai ficar num devaneio ali, pensando, será que ele sai do carro para buscar ajuda? Será que ele fica ali no carro? O que ele faz? Porque ele tá perdido nessa estrada, ele dirige, não chega a lugar nenhum, ele não vê casa nenhuma, ele só tá numa estrada que, tipo, é deserta. E é essa a história desse livro, e assim, o livro é muito curto, gente, se eu não tô louca, o audiobook tem 1h30, gente, poucas horas. Se tiver 5 horas de duração é muita coisa, mas eu acho que não tem esse tempo de duração. Então, assim, é um livro muito curto, mas muito bom. Eu quero muito reler ele e aí ler ele realmente, não ouvir, né? Mas o audiobook foi uma experiência muito boa desse livro. Eu acho que eu li ele mês passado, mês retrasado, não lembro. E assim, gente, super recomendo. Eu amei, e de verdade. É um livro que eu não tava esperando muita coisa e no final foi maravilhoso. Ele, assim, é meio que um terror psicológico. Gente, eu não sei em que gênero enquadra esse livro, mas é muito bom. Aí, gente, a gente vai pra outro livro que agora é de fantasia, né, gente? Eu tô falando pra vocês que tem de tudo aqui na Audible. Na verdade, não seria tão fantasia assim, é mais um realismo fantástico, um realismo mágico, que é A Enchente, né, que é uma série de 5 livros, eu acho, e que inclusive são todos os 5 livros lá na Audible, então você consegue ouvir todos eles lá na Audible, e são livros muito curtos, gente, dá até pra você ouvir 2 livros no mesmo dia, porque são livros assim de 5, 6 horas de duração, o dia tem 12 horas? 24, gente, 12 horas só no dia, né? Na noite tem mais 12. Enfim, o dia tem 24 horas, gente. Dá pra você ouvir assim, em 2, 3 dias dá pra você terminar a série todinha.
O negócio é que, assim, eu não tô só lendo, só ouvindo só eles no audiobook, porque senão eu já tinha terminado. Eu já ouvi os 2 primeiros, né? A Enchente, o Dick, agora eu comecei hoje mesmo, A Casa, que é o 3º livro, e aí eu acho que tem mais 2. E é muito bom, gente. E a Enchente, o livro já fala, vai ser a história de uma enchente que acontece ali na cidade de Perdido, que é o rio... Tem 2 rios ali, o rio Blackwater, né, Blackwater, e o rio Perdido. E aí o rio Blackwater sobe ali, né, tem uma enchente e tal, não sei o que, aparece todo mundo ali fica ilhado, alaga a cidade todinha, só se a igreja que fica no topo ali da cidade, ali do colinazinho ali, que não alaga. E aí, gente, tem os Casque, que é a família ali mais rica da cidade, né, que tem uma madeireira ali, tem 2 madeireiras, uma é dos Casque e a outra é de outra família que eu não lembro o sobrenome. E aí... os Casque, eles estão ali ajudando a organizar a cidade, né, pra poder resgatando as pessoas, da enchente, resgatando as coisas das pessoas. E aí, nessa que eles estão resgatando, eles vão até um hotel Aciola, que é o hotel ali da cidade, e eles encontram uma mulher que está ali no topo, assim, né, no lugar onde não tá alagado, do hotel Aciola, sei lá se eu tô falando o nome certo, gente, mas do hotel lá. E aí eles encontram essa mulher, que ela tá ali sozinha, somente com a malazinha, e aí eles oferecem ajuda pra ela, e ela vai, e aí a história vai se desenrolar a partir desse momento, que como que é o nome dela, gente? Ai, gente, eu esqueci o nome dela, enfim, mas a história vai permear em torno dessa mulher, da Sister e da... Gente do céu, eu esqueci o nome dos personagens. Ai, que ódio, velho. A Sister é a irmã do carinha do... Ah, que ódio. Eu tava ouvindo o audiobook agora e eu já esqueci o nome dos personagens, pra vocês verem, gente. McLove, gente. McLove é a matriarca da família dos Casque. Aí tem a Sister, que é filha dela, e tem o outro, que é o filho dela, que se casa depois lá com a mulher lá. Enfim, gente, é um rolo, gente. É praticamente assim também, meio com casos de família esse livro, viu, gente? E é muito boa. Assim, gente, é uma história muito boa. Eu gosto, tá? Eu não terminei ainda, mas eu já gostei dos 2 primeiros livros. Esse segundo livro... Segundo não, esse 3º livro que já começou também é muito bom. Então, assim... Ah, gente, eu recomendo, tá? É basicamente uma noveleta dividida em 5 livros. E eu super, hiper, mega recomendo a leitura deles, tá? Ai, gente, peraí. Antes de eu continuar, eu vou beber água, porque minha goela já tá secando. Tá um calor da moleste também. Ai, ai, Jesus Cristo. Vamos agora, gente, pra uma o quê? Distopia. Pra vocês verem, gente, que tem livro pra tudo que é gosto na Audible. Eu vou puxar saco da Audible, gente, porque eu realmente gosto muito, eu uso muito. Então, eu tenho, assim, lugar de fala pra falar da Audible, né? E aí, gente, outro que é uma série de livros também, que tá faltando só um livro que foi lançado mais recentemente, que não tem o audiobook dele lá na Audible ainda, mas provavelmente vai ter em breve, que é a saga aí, né, de Jogos Vorazes. Então a gente tem a trilogia principal, né, Jogos Vorazes, Em Chamas e a Esperança. E aí a gente tem a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E aí tá faltando outro, né, gente, que ainda não tem lá na Audible. E eu ouvi os 3 primeiros, ainda falta a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e o outro livro lá pra me terminar. E é muito bom, tá, gente? A narração. Eu não acho que eu preciso ficar falando muito da história de jogos. Eita, Fusca, velho. Eu acho que eu não preciso ficar falando muito da história de Jogos Vorazes aqui, né, gente? Eu acho que todo mundo conhece, mas se você não conhece, vai contar a história da Katniss, que vive ali num regime, né, político, onde eles são divididos em distritos, né, são 12 distritos, ela faz parte, acho que é do último distrito, do 12, né, e aí existe esses jogos vorazes que dá nome ao livro, que são os jogos que o governo promove para poder fazer um controle populacional, né, gente, basicamente isso. E aí são selecionados 2 jovens, né, um homem ou mulher de cada distrito, pra poder morrer nos Jogos Vorazes, porque é morrer, gente, mesmo, tá, gente? Você tem que ir matando uns aos outros dentro desses Jogos Vorazes, na arena lá que eles promovem o jogo, e somente uma pessoa que vai ser sobrevivente que vai ganhar esse benefício desses Jogos Vorazes. E aí,
acontece que a nossa protagonistas, a nossa protagonista, a Katniss, vai ser selecionada e vai lutar nos Jogos Vorazes ao lado do Peeta, que é do distrito dela, né, o menino aí do distrito dela, e os dois vão lutar nos Jogos Vorazes. E aí a gente vai ver essa história aí, né, do que tudo que vai rolar. Basicamente isso, gente. Os Jogos Vorazes é meio que o BBB, só que da morte, né? É basicamente isso, gente. Mas, assim, a história é mais complexa do que isso, tá, gente? Mas tá tudo lá na Audible, gente. Realmente, as narrações são muito boas, gente. Ai, que narração boa. Gente, dá até vontade de ouvir de novo, de tão bom que é. Menos a Esperança, que eu não gostei. Não é porque a narração é ruim, não, gente. É porque o livro que eu não gostei mesmo. Gente, eu preciso fazer um vídeo falando só de Jogos Vorazes, né? Mas aí eu vou dar spoiler pra caralho. Eu vou ter que falar dos spoilers. Eu vou ter que fazer um vídeo com todos os spoilers. Porque eu não vou conseguir fazer um vídeo sem falar dos spoilers de Jogos Vorazes. Depois eu vou fazer, tá, gente? Pera lá, que depois eu faço. Aí, gente, agora a gente vai pra um livro, né, mais adolescente, né, gente, infanto-juvenil, né, uma história ali pra adolescentes, que eu não tô dizendo que tem de tudo da Audible, pois tem de tudo mesmo, que é O Diário da Princesa, que são 12 livros, se eu não tô louca, acho que, ou 10 ou 12, que estão todos eles disponíveis lá na Audible, e que eu li todos eles no ano passado, né, gente? Se eu ouvi todos eles no ano passado, eu meio que escutei a série toda de uma vez. E é isso, gente. O Diário da Princesa, gente, tem até adaptação, né? Mas eu acho que a galera de hoje em dia não conhece. Mas vai contar a história da Mia, que de um dia pro outro, né, dá igual o milagre lá de Jesus, que transformou água em vinho. Pois então, basicamente isso, do dia pra noite. Da água pro vinho, a Mia, a protagonista do nosso livro, ela descobre que ela é princesa. Gente, ela descobre do nada, assim, o pai dela solta essa bomba na cabeça dela, que ele é príncipe, que ela é princesa, e que ela é a próxima herdeira do trono de Genóvia, e que ela agora, a partir de agora, vai ter que começar a se preparar pra ser rainha, né, a futura rainha de Genóvia, né, porque aparentemente o pai dela, sei lá, parece estar doente, à beira da morte, sei lá, que acha que é, e aí ela vai precisar de se preparar para ser princesa e futuramente rainha nos seus, eu acho que 12, 13 anos de idade. A coitadinha, gente. Coitadinha não. Eu gostaria de que minha avó... Eu fico até hoje esperando, assim, meu pai chegar, minha avó, alguma coisa assim, falar, não, querida, você é princesa. Vamos te preparar para você reinar o teu reino. Gente, é meu sonho. Mas assim, né, gente, se for para pensar, na verdade, a coitadinha sofreu, viu? Porque do nada você tá vivendo sua vida assim, bem de boa, bem pimposinha, bem felizinho, e do nada chega alguém falar com uma notícia bombástica pra você que vira a tua vida de ponta cabeça. Também não foi tão fácil assim pra coitada da Mia, não, ainda mais na adolescência, né, gente? Tadinha. Mas os audiobooks são maravilhosamente bons. Gente, vocês têm noção que a narradora desse audiobook, eu nem lembro o nome dela, gente. Meu Deus, eu esqueci. Mas a narradora, ela, assim, incorporou tão bem no papel da Mia que eu senti como se eu realmente estivesse ouvindo a Mia falando do livro, narrando o livro. Entendeu? Então, assim, muito bom o trabalho da narradora, né, gente? Continuemos, gente, outro livro, né, que aí é um livro de fantasia. Aí eu coloquei aqui 2 livros de fantasia, gente, um atrás do outro. O primeiro que eu vou falar dos livros de fantasia tem 2 livros, né, uma duologia, que é Caçador Sem Coração. E tem uns 2 livros lá na Audible, tá, gente? O primeiro é Caçador Sem Coração, o segundo é Bruxa Rebelde, eu acho que é esse que é o nome. E aí a gente vai ter a história, né, gente, de uma guria, né, que vive ali num mundo onde a magia é proibida, né, e ela é uma bruxa, e aí as bruxas elas estão sendo caçadas e, né, sendo tiradas da vida. E aí, gente, ela é basicamente aquele meme, né, de dia de um jeito, à noite de outro, porque ela é assim, entendeu? De dia ela é uma lady da sociedade, bem riquinha, bem assim, sabe, snob. E de noite ela é quem? A
Raposa Escarlate, a bruxa que está resgatando outras bruxas, né, gente? Ela trabalha à noite resgatando outras bruxas, e aí ela tá num projeto aí de resgatar, né, a Serafine, que é uma bruxa ali, uma das bruxas mais tops das galáxias. Meu Deus, eu não consigo falar essa palavra. Galáxias, meu Deus, agora consegui. Ela é top de linha, essa Serafine, e ela é amiga. Era amiga, né, porque não é mais, da avó da nossa protagonista, que, ó, morreu porque a guarda escarlate pegou ela e, ó, matou, né, gente, porque ela era bruxa. E é isso que a guarda faz. E aí ela fica se escondendo da guarda, mas ao mesmo tempo ela tá ali com a guarda no pé dela, porque ela é amiga de um bichinho lá, que o irmão dele é o capitão da guarda escarlate, né, o Gideon. E aí, gente, a história vai se desenrolando e tal, e blá 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 blá, a clássica romantasia, né, gente? E aí eu acho que vocês já entenderam pra onde que o negócio vai, né? Ah, eu gostei, gente, não é tão assim, ai meu Deus, não, mas é legal, gente. Tem um plotzinho não, é um plot até bom, gente, ali no final desse livro, do primeiro, né, pra ir pro segundo, que confesso que o plot foi foda, gente, eu não tava esperando que a protagonista lá, no caso, era uma protagonista secundária, vai. Que a menina ali ia ter um plot de categoria. E teve. Eu fiquei chocada. Enfim, o outro livro, gente, que né, de fantasia, ele é um livro mais voltado também para os adolescentes, né, infanto-juvenil, uma coisa assim meio Percy Jackson, entendeu? Que é o livro A Cidade dos Fantasmas, que é uma trilogia da V. Schwab, que vai ser assim, gente, meio que um Supernatural, só que de adolescente, sabe, pra criança. Porque esse livro, a gente vai acompanhar a história da... Gente, eu esqueci o nome da menina, mas é uma adolescente que ela teve uma experiência, né, ali de quase morte. Ela realmente quase morreu. Meu celular dando piriri. Eita, telefone louco. Enfim, a guria teve literalmente, gente, de verdade mesmo, uma experiência de quase morte. Ela quase foi de arrasta pra cima, mas ela não foi de arrasta pra cima. Só que esse fato dela ter tido uma experiência de quase morte, ela começou a morrer, mas voltou. Ela, a partir desse momento... Oxi, foguete pra de quê, macho? Oxi. Moço, que hora que é? 11 horas da noite vem me soltar foguete. Gente, esse povo da minha cidade que é todo maluco. Ah, já sei. De novo, já sei o que é. Drogas. A ProErd é um programa, ProErd é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Já entendi, peguei. Nossa, peguei. Gente, já entendi. É pra galera comprar droga. Meu Deus, me lembrei disso. Bem aqui perto de casa tem um ponto, sabe, de vendas. E aí, eles têm os códigos deles, né, pra poder avisar quando que o negócio chegou, pros caras virem comprar, né. E aí, chegou, né, o negócio ali tá disponível. Por isso que tá assim, né, soltando o negócio, porque aí eles já sabem onde que tem. Aí eles sabem que chegou e vai lá. Meu Deus, gente, acabou com o meu clima aqui, gente. Do nada. Enfim, gente, vamos voltar, Ana, volta. Enfim, a menina teve uma experiência de quase morte, e nisso ela meio que começou a atravessar por um mundo dos mortos. E nisso ela conseguiu atravessar o véu. Que o véu é a parede entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Sabe? O mundo dos fantasmas. E aí, a partir desse momento, a menina, ela consegue atravessar por esse mundo dos fantasmas. E aí, que ela começa a viver várias aventurinhas, né, junto com um amigo dela que ela fez ali, que é um amigo fantasma que ela tem. E ela começa a viver várias aventuras, assim, meio perigosas, com relação a esse véu que ela consegue atravessar por um dos mortos lá, dos fantasmas e tal. E é uma vibe meio Supernatural, sabe, gente? Definitivamente, eu só consigo pensar em Supernatural quando eu penso nesse livro. Mas é muito bom, gente, eu gostei. Eu gostaria muito que tivesse uma série, sabe, pra adaptar esse livro. Seria muito bom, gente. Essa trilogia merece uma adaptação. Ficaria tão bom, gente, uma vibe meio Supernatural pra adolescente, sabe? Apesar de que Supernatural... Supernatural, assim, gente, eu comecei a assistir na minha adolescência, mas não é pra adolescentes, né, convenhamos. Mas é isso, gente. O que eu posso fazer, né? Eu queria muito ter uma empresa pra abrir uma vibe Netflix pra poder adaptar os livros que eu já li, que eu gostei, né? Mas eu não tenho esse poder ainda. Um dia eu espero ter. Vamos então para o próximo livro, gente, que é um livro de quê? De thriller, né, gente? Porque tem de tudo. Audible.
que é um livro que eu tenho ele aqui, eu não peguei ele, eu também não vou pegar, prefiro botar a capa dele aqui, que eu tô com preguiça de caçar ele ali na estante. Que eu já li ele, eu acho que eu li ele no ano passado, que é o livro Quando Ela Desaparecer, do Victor Bonini, que inclusive tem outros 2 livros do Victor Bonini lá na Audible, que é O Casamento, que eu ainda não li, que eu pretendo ler ele em breve, e Colega de Quarto. Eu já li Colega de Quarto e esse Quando Ela Desaparecer, então recomendo. Nesse Quando Ela Desaparecer, gente, a história é a seguinte. A gente tem a história de uma adolescente, né? O nome dela ali é Kika. Ela vai com a escola pra um passeio ali, né? Numa fazenda ali e tal. E aí, gente, nesse passeio, hora que acabou o passeio, todo mundo tem que voltar pro ônibus, né? Só que no momento que vão fazer a chamada, chamam a Kika e ela não responde nada e caçam a Kika dentro do ônibus, a Kika não tá dentro do ônibus, daí desce todo mundo do ônibus pra ir caçar a Kika na fazenda, porque a fazenda é grande, né, gente? Então vamos todo mundo caçar a Kika. E todo mundo começa a gritar Kika, 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 ninguém acha a Kika. E aí a bicha sumiu e um dos alunos ali, gente, consegue achar ali uma pista dela no meio da fazenda ali, tem umas árvores ali, tipo uma florestinha ali, e aí acham, acho que é um pingente dela, né, um colar dela ali no chão ali da floresta, tá tudo pisoteado e tal. E aí, nisso, tem-se pressupõe-se de que aconteceu alguma coisa com ela, sei lá, alguém fez alguma coisa com ela, então aciona a polícia, e a polícia começa a ir atrás dessa menina. E aí, gente, vira uma busca literalmente atrás dessa garota. Essa garota sumiu, desapareceu, virou fumaça, parece que escafedeu-se, literalmente. E aí, a gente vai acompanhar essa investigação atrás dessa menina, o que aconteceu com essa menina, onde é que ela tá, o que fizeram com ela, se sequestraram ela, se não sequestraram e tal. E a gente também vai ver o lado da mãe dela, né, que a gente vai ter essas 2 perspectivas ali da investigação, e a mãe dela, o desespero da mãe dela atrás dela, a mãe dela indo conversar com a polícia, tendo entrevistas e tal, pra poder dar pistas de como que pode achar essa menina e tal. E, assim, gente, é um livro que é maravilhosamente bom, cara. Putz grila, gente, tem plot atrás de plot no final desse livro, e que eu achei que o Victor Bonini trabalhou muito bem nesses plots do final, porque são plots que eu não tava esperando que fossem acontecer, sabe? Assim, uns plots que teve nele, eu já imaginava. Só que o último plot, que foi assim, um plot que, ó, foi a cereja do bolo, eu não tava esperando. E quando aconteceu, eu fiquei, sabe? Então, assim, é um livro, inclusive, que eu quero reler ele, porque ele foi muito bom, a experiência de leitura dele, eu amei realmente, e eu recomendo, tá, gente? Esse eu não ouvi o audiobook dele na Audible, tá, gente? Quando eu li no físico, no físico que eu tenho, né, gente? Mas o audiobook eu fui dar uma ouvida lá, é muito bom, tá? Super recomendo. Daí, gente, outro livro que tem lá, que eu ouvi ele nesse ano também, eu acho que foi em fevereiro que eu li, que é thriller também, gente. Pequenas, Grandes Mentiras, que inclusive também tem adaptação. E nesse livro, gente, assim, o que eu vou dizer pra vocês? Eu não sei o que eu digo desse livro. Mas nesse livro a gente vai acompanhar a história de 3 mães, né? São 3 mulheres que têm ali seus filhos, indo, né, ali pra escola, né, primária ali, começando sua vida escolar. E uma delas tá se mudando pra cidade ali agora, né? Ela é mãe solteira. Uma das outras mães, ela tem filhos gêmeos. E a outra tem... ela já é separada, né? Ela é separada do pai da primeira filha dela. E ela é casada de novo e tem, né, outra filha, né? Então, assim, a gente vai acompanhar, basicamente, o drama familiar dessas mulheres. E... não só isso, mas de início a gente tem meio que entrevistas ali com pessoas falando de um crime, de um assassinato, uma coisa ali que aconteceu que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, porque a gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo e a gente vai entendendo a vida dessas mulheres, e o crime que aconteceu vai aí aparecendo ali no interlúdio da história dessas mulheres. E, gente, eu não tava dando muita coisa por esse livro. Na verdade, eu comecei a ler ele e eu tava tipo... ai, gente, eu não sei se vou ler esse livro. Eu comecei o audiobook com o pé muito atrás. Não tinha gostado do início, mas eu persisti. Falei, vou persistir mais um pouco no audiobook, porque audiobook eu tenho uma tolerância maior de persistência, sabe, com o livro.
E aí eu persisti e em dado momento eu falei, cara, tá legal esse livro, tá interessante. Aí eu segui lendo e eu amei. Inclusive esse livro é um dos livros que eu coloquei, né, pro meu projeto, lendo o livro de cada país da Copa do Mundo. E eu gostei bastante da experiência de ouvir esse audiobook. Agora a gente vai pro último audiobook que eu vou indicar pra vocês ouvirem lá na Audible, gente, que também faz parte do projeto, lendo o livro de cada país da Copa do Mundo. E eu li ele mês passado e, putz grila, que livro bom e que experiência maravilhosa de ouvir esse audiobook, que é o livro Eu Que Nunca Conheci os Homens. Gente, esse livro é maravilhosamente bom e a narração desse livro é muito boa, gente. Nesse livro a gente vai ter a história, gente, de algumas mulheres que... eu não lembro quantas mulheres que são, gente. Realmente não me lembro se é a quantidade de mulheres, mas eu acho que são mais de 15 mulheres que estão ali presas, né, num lugar ali subterrâneo, né, num subsolo ali, aonde elas estão ali realmente presas nesse lugar. Tem grades e tem várias regras. Elas não podem se tocar, elas podem conversar umas com as outras, mas elas não podem se tocar, elas não podem, entendeu? E tem uns guardinhas ali que fica vigiando elas e que dá comida para elas em determinadas horas, né, momentos, e apaga as luzes para elas dormirem e tal. E a maioria das mulheres que está ali foi colocada ali já velha, já cavala velha, já sabe? Foram tiradas das vidas delas e colocadas ali. Mas, por incrível que pareça, elas não têm muita memória da vida anterior delas. Elas, assim, lembram, mas elas não têm uma lembrança muito concreta, sabe? É meio como se elas tivessem sofrido uma lavagem cerebral. Mas tem uma menina ali no meio que ela foi colocada ali quando ela era uma criança. Ali, eu não sei se o livro menciona exatamente mais ou menos a idade que ela tinha, mas ela era uma criança, assim, eu acho que de uns 6 anos, talvez 3 anos, que foi colocada ali junto com essas mulheres. Então, é um lugar onde só tem mulheres. E a gente vai acompanhar essa história, né, nesse lugar aí, e vai ter um dado momento em que vai soar um alarme, no momento onde os guardas estão, onde eles acabaram de abrir a cela para poder levar os alimentos ali, né, para elas. E quando esse alarme toca, os soldados, eles ficam alarmados, eles olham um pro outro e saem correndo, gente. Larga tudo aberto, não fala nada, só sai correndo. E some-se e vai embora. E aí, nesse momento que isso acontece, as mulheres, principalmente a mulher ali mais nova, né, delas, que foi criada ali dentro, elas têm essa coisa de, ok, o que tá acontecendo? Não sabemos o que tá acontecendo, mas o trem ficou aberto aqui, vamos sair daqui, vamos ver o que tá acontecendo, vamos lá pra fora, e elas saem. E aí, elas vão viver, a gente vai acompanhar a partir desse momento, onde o alarme já soou, e o que elas vão fazer a partir desse momento, porque agora elas têm essa liberdade de poder sair, né, do lugar onde elas estavam presas, né, que esses guardas ficavam vigiando elas. Agora os guardas foram embora, correram, então elas têm a oportunidade de sair e ver o que tem lá fora. E assim, gente, é muito bom a partir do momento que isso acontece, que a gente vai acompanhando a história delas. Mas assim, é uma história muito triste, ao mesmo tempo muito boa. Ai, eu não sei dizer, gente, mas ouça esse audiobook, que eu acho que a experiência de ouvir esse audiobook é muito boa. E eu também recomendaria que você fizesse essa coisa de ler o audiobook lendo o e-book ou o livro físico, não sei, sabe? Porque acho que vai ser uma experiência legal. Enfim, gente, esses foram alguns audiobooks que eu trouxe hoje pra recomendar pra vocês lá da Audible. Se vocês quiserem outras recomendações, tipo, Ana, faz um vídeo só recomendando livros de thriller pra ler lá na Audible, que eu trago. Faz um vídeo falando só de romances pra ler lá, eu trago. Só de fantasia, só de distopia. É só vocês me dizerem, que se vocês querem, que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Se vocês tiverem gostado da ideia aqui do vídeo, não se esqueça de curtir aí, se inscrever neste canal. E um beijo pra vocês e até amanhã pra mais um dia de Veda. Bye!